queridos amigos. Eu sou o Luiz Arthur, para muitos do GEC conhecido de velha data, de muitos momentos de aprendizado, do percurso de trabalhos muito maravilhosos da doutrina espírita, dos trabalhos assistenciais, dos trabalhos, né, das reuniões mediúnicas. É uma grande satisfação estar aqui em contato com vocês nesse momento, para podermos compartilhar, através dessa tecnologia, de alguns momentos de estudo e de reflexão. Agradecendo ao Josemir e ao Marcos pelo convite de aqui poder participar. Atualmente participo na União Espírita Caminho e Luz, que fica em Itapuã, em Vila Velha, no Espírito Santo. Uma casa muito acolhedora, da mesma forma que o GEC, com certeza, representa para muitas pessoas. Para o nosso estudo de hoje, vamos dar início fazendo a leitura de uma página de Emmanuel, registrada no livro Fonte Viva, onde ele nos fala aqui, no capítulo 6 do Fonte Viva, por Francisco Canto Xavier. Emmanuel nos dá o seguinte recado no capítulo 6: aceita a correção. E ele, retirando uma passagem de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, nos fala o seguinte: e, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A terra, sob pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa. Mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na, através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas tempo, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta, são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Emmanuel, então, utilizando-se, como fazia o mestre, uma analogia com a natureza, nos fala das modificações que a terra sofre, da poda, que parece atingir de forma muito forte a árvore, da água humilde que da fonte, muito simples, vai ganhando formato cada vez maior e vai descendo pela corredeira até alcançar o grande rio. E a gente vê que, em relação à natureza, nós temos como espírito, todos nós, essa mesma possibilidade. Não é que seja necessário sofrermos, nem sermos, de certa forma, corrigidos o tempo todo, mas é lógico que a justiça divina, a misericórdia divina, nos traz sempre, de alguma forma, uma orientação. E, por vezes, não aproveitamos essa orientação de forma tão imediata. E aí, a corrigenda pode se tornar cada vez mais intensa. E é o que ele nos fala aqui. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, vem de forma desconfortável para todos nós. Os elementos da natureza passam por ela sem poder reclamar de nada. Mas nós, na verdade, como ele fala aqui, os campeões, né? O campeão
do raciocínio, da lógica, não podemos, de certa forma, revoltarmos diante da situação que nos chega. Então, ele fala que o problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga, mas sim exteriorizada pelo trabalho, pela aceitação do momento pelo qual estamos passando. Então, não devemos desperdiçar. E de uma forma muito simbólica, ele fala: raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho como um presente, ou quando levado aos nossos lábios é doce como mel, ou um saboroso confeito. Muitas vezes vem como um remédio amargo. E a gente já diz no ditado popular que quanto mais amargo o remédio, melhor a cura se faz. Então, que a gente possa aproveitar. E essa página tem exatamente ligação com o nosso tema, que é do capítulo 5, do item 20, do Evangelho segundo o Espiritismo: a felicidade não é deste mundo. Já é um capítulo muito estudado, muitas vezes, mas eu acho que sempre vale a pena a gente voltar numa reflexão sobre esses aspectos, porque a gente atravessa e está atravessando de forma muito significativa esses desconfortos, essa sensação de sofrimento, de infelicidade. Então, o dicionário nos fala que felicidade é a sensação real de satisfação plena, é o estado de contentamento, é a satisfação que todos nós sentimos, é a condição da pessoa ser feliz, satisfeita, alegre, contente. É uma circunstância, uma situação em que há sucesso, felicidade na realização do projeto. Então, a gente vê que nós nos lançamos em projetos em que muitas vezes os objetivos são materiais, como a compra de uma casa, a compra de um carro, uma viagem a ser estabelecida, um objetivo material que, de certa forma, vai trazer, de forma concreta, onde poderemos tocar aquilo que a gente buscou obter. Mas também pode ser através de objetivos sociais, como o sucesso profissional, o reconhecimento artístico, a fama. No entanto, a gente vê que, apesar de muitas vezes, muitas pessoas alcançarem os seus objetivos, a gente sente um grande vazio. E a felicidade parece não ser plena dentro de nós. Ou se ela existe, ela é muito fugidia, muito momentânea. Ela não se torna perene, ela não fica por muito tempo em nós. Então, qual seria o motivo disso? Por que a gente não consegue sentir-se feliz dessa maneira? O que nos falta para que a gente realmente estabeleça a felicidade no nosso coração? Do mesmo capítulo 5, a gente vai trazer um trecho, que é exatamente desse item 20, uma mensagem dos Espíritos, que nos fala exatamente sobre isso. E ele nos diz lá: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Repetindo, porque está em negrito, o negrito foi colocado por mim: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são essenciais à felicidade. Ou seja, somos jovens, somos ricos e poderosos, e mesmo assim poderemos não nos sentir felizes. Digo mais, prossegue ele: nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouve no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Um pouco mais à frente ele fala: em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia. E o que é uma utopia? Uma utopia é aquilo que é o ideal. É um ideal a ser atingido, a ser alcançado. Mas que a gente sabe que, na maioria das vezes, não é realizável. Não é possível ser obtido. Então, fica exatamente na ideia, no conceito, no objetivo, mas não se concretiza de certa forma. Então, por isso ele fala: em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação,
que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Então, ele coloca uma coisa que é muito interessante para a gente. A gente acredita que as pessoas que têm poder material, que têm poder, né, social, que têm condição financeira material vasta, que têm uma juventude, às vezes possa ter tudo, possa realmente ser feliz. Mas a gente sabe que essa felicidade, como ele fala aqui, é muito, muito fugaz. Porque, às vezes, mesmo que fosse por um ano, em um estado, em uma situação que trouxesse essa satisfação, ela seria completa somente naquele instante. Porque todo o restante da existência seria envolvido de amarguras e decepções. E isso estamos pensando numa vida, digamos, numa existência. Hoje, atualmente, conseguimos chegar a 90 anos. Muitas pessoas estão chegando aos 80 com muita facilidade. No passado, a vida era muito mais curta. Chegava-se no máximo aos 60, 40 anos, talvez. E hoje em dia, que talvez, mesmo com esse tempo maior, essa frustração aumente. Porque talvez a sensação de vazio seja muito maior, porque talvez não estejamos preparados para isso. Consequentemente, segue ele, se a morada terrena são peculiares às provas e à expiação, forçoso é se admita que algures, moradas a mais favorecidas, onde o espírito, porquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Essa mensagem é de François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, e foi registrada em Paris, em 1863. Um pouco mais à frente, a gente vai tornar numa outra parte dela. Então, ele diz aqui uma coisa que é importante e que está muito relacionada com essa insatisfação, com essa felicidade muito fugaz, pouco perene em nós. Na verdade, estamos numa morada de provas e expiações. E os espíritos já vêm nos falando isso há algum tempo. Um planeta de provas e expiações, os espíritos que o habitam ainda são, de certa forma, muito voltados ao mal. E, por isso, as dores ainda são muito fortes, ainda são muito intensas. Porque nós acabamos provocando essas dores em nós mesmos. E aí ele diz, existe em algum lugar, em algures, existem moradas favorecidas. E a gente sabe que existem outros planetas que estão em condições mais avançadas. E aí o espírito, mesmo que aprisionado num corpo de carne, a plenitude dos gozos serão muito maiores para a sua vida, para a vida humana. E aí é o que ele nos fala, né? Existe esse turbilhão de mundos. Essa imensidão, quando a gente olha para o céu, cada estrela pode representar um planeta ou um sol muito distante de nós, em torno dos quais gravitam muitos outros planetas e vai por aí afora, e com certeza onde a vida se estabeleça. Para podermos nos localizar, é interessante trazer a ideia de que ele fala, né, que ele falou lá no livro de Eclesiastes. Então, o livro de Eclesiastes é um dos livros do Antigo Testamento, formado pelo Pentateuco, que é o livro inicial, que nos tem exatamente a história do povo hebreu, de todo o seu movimento, passando pela sua condição inicial e buscando a terra prometida. A gente tem os livros históricos, que são várias outras passagens que vão fazendo essas narrativas através das pessoas que buscam assiná-los, né, que os seus nomes aparecem. Temos os livros poéticos ou sapienciais. E aí, nesse caso, temos o livro de Jó, o livro de Salmos, os Provérbios, o Eclesiásticos e os Cânticos. E, por último, os livros proféticos, onde os profetas nos trouxeram orientações diversas, inclusive nos falando de que o Messias viria mais à frente. Então, nos localizando, o Eclesiastes é um dos livros do Antigo Testamento, exatamente nos livros que falam de poesia. E é isso que nos parece ser. O livro de Eclesiastes é um livro que foi provavelmente escrito no final do reinado do rei de Salomão, em aproximadamente 935 a.C. Há alguns versículos que parecem entender, e não há uma certeza absoluta de que Salomão escreveu o Eclesiastes. Mas em muitas delas existe uma crença, né, de que é o originário dele.
A posição do Eclesiastes é como se fosse alguém que está trazendo uma narrativa, que está falando de um momento de depressão, de sofrimento, de um vazio muito forte. Salomão foi um dos reis que trouxe, naquela época, no período antes de Cristo, um avanço muito grande na região do Oriente Médio. Foi um avanço, uma época muito grande. E ele era tido até como um rei muito sábio. Não era um rei somente voltado à conquista ou à conquista da questão pelas lutas e pelas guerras. Não era um dilapidador da própria sociedade, mas, muito pelo contrário, era alguém que deixou muitos legados para ela. Então, seria alguém com muita sabedoria, com muita capacidade, mas, mesmo assim, a visão que ele traz é de uma pessoa, dos olhos de uma pessoa que está tentando encontrar sentido na vida. Olha que coisa curiosa. A narrativa realmente tem um pouco a ver com essa situação de que possivelmente tenha sido Salomão. Mas isso ainda é uma coisa contestável em alguns aspectos. Então, vamos considerar o seguinte: existe a impossibilidade da inexistência de sofrimento. É possível não existir sofrimento no nosso planeta? Será que existe alguém que realmente não tenha algum tipo de sofrimento? Eu não conheço ninguém que não tenha os seus momentos de dificuldade, que passe pelas suas dores. Pode ser que alguém o conheça. De forma geral, todas as pessoas têm algum tipo de problema. Se não são problemas de ordem financeira, são problemas de ordem moral, são problemas de ordem espiritual, são problemas de saúde. Então, seja de ordem material, espiritual, moral, todas as pessoas sentem alguma dificuldade, algum incômodo. E aí, nesse momento, eu procuro destacar uma coisa que eu acho que é importante. É uma diferença sutil, e são palavras muito próximas, porque são às vezes usadas de forma análoga, a questão da dor e do sofrimento. Eu acho que é uma ideia meio semântica. A dor é uma coisa inerente à nossa própria vida. Então, como é que eu classificaria a dor? O nascimento, o parto, é um momento de dor. Talvez seja um momento de grande dor para a mãe, se for dentro do contexto do parto normal, e talvez até para o feto. Não sei, pode ser que exista algum registro nesse sentido. Todos nós sentimos dores físicas, e a dor, na verdade, é uma grande aliada para todos nós. Se nós não sentíssemos dor física, nós não teríamos como viver, porque a dor é um sinal de que alguma coisa está errada na nossa vida. Eu encaro a fome como uma dor. Eu acho que realmente sentir fome, e eu não sei o que é isso, eu particularmente nunca vivenciei uma situação dessa, de sentir fome, porque o que a gente sente é um início de apetite, o estômago dá uma roncada e tudo, a gente verifica que está na hora de comer alguma coisa, mas imagine alguém que só talvez tenha uma alimentação por dia. Imaginemos alguém que talvez não tenha nenhuma alimentação por dia. Como deve ser a dor da fome? Então, o que eu faço nesse correlato é a questão do sofrimento. Podemos passar pela dor, mas o sofrimento ele vai ser muito variável de pessoa para pessoa, de situação para situação. E, mais uma vez, voltando à dor, imaginemos alguém que foi acometido pelo câncer. E, hoje em dia, eu observo que, por uma questão de observar mesmo a dificuldade de lidar com isso, é uma doença muito cruel. Existem muitas outras doenças que são cruéis em diversos aspectos, mas o câncer, por exemplo, quando a pessoa recebe a notícia do câncer, ela é imediatamente impactada. Como ela vai processar isso? Então, ela passou a vida inteira e nunca pensou que poderia morrer. A partir do momento que ele vê a notícia do câncer, ela acha que vai morrer no dia seguinte. Mas não é somente por isso, porque o tratamento do câncer é um tratamento doloroso. Então, quimioterapia, radioterapia são muito dolorosas, muito exaustivas. E a gente vai encontrar em pessoas que conseguem passar por ela de forma, não digo tranquila, mas de uma forma relativamente razoável. Então, eu diferencio de forma muito semântica essa questão da dor e do sofrimento. Dor, todos nós sentiremos em algum momento, e sentimos. Agora, sofrimento é uma coisa que a gente tem que processar, é de cada um. E não é uma crítica, porque a minha unha encravada, que dói no meu dedão, e eu, de repente, vivo mal com ela, pode não ser do problema para o outro. Não sei se realmente fica muito clara essa ideia, mas é uma separação que eu acho que a gente, às vezes, confunde essa questão da dor e do sofrimento.
Então, mais uma vez, voltando aqui ao nosso texto, encaminhando a nossa ideia, o cardeal da mensagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala disso. Não podemos desconsiderar que estamos no mundo de provas e expiações. E se estamos no mundo de provas e expiações, consequentemente, passaremos pela dor e pelo sofrimento, ou pelo sofrimento. E outra coisa que não podemos deixar de lado é a questão da lei de causa e efeito. Somos espíritos eternos, somos espíritos que estão em diversas existências, reencarnando. A cada nova oportunidade, chegamos ao planeta numa outra situação, e em cada uma das situações, ainda estamos resolvendo problemas do que ficou para trás. Então, resolvemos necessidades, dificuldades daquilo que fizemos alguém passar pela dor e pelo sofrimento em algum momento. E aí precisamos reparar isso. Mas talvez nem tão somente por fazer o outro sentir dor ou sofrer, causamos mal a nós mesmos. Ou seja, se eu fui um fumante inveterado, fumava extremamente, numa outra existência ou numa existência futura, certamente eu virei com problemas respiratórios. O enfisema pulmonar, né, vai acabar de alguma forma se manifestando. Então, a gente observa que mundo de provas e expiações que são inerentes a espíritos imperfeitos e a questão da lei de causa e efeito estão intimamente ligados. Mas talvez estejamos colocando a busca da felicidade nas coisas muito para fora de nós, de forma excessiva. O mundo vinha de forma muito acelerada e essa pandemia que nos acolheu recentemente trouxe um grande impacto na vida de todo mundo. E muitas pessoas começaram a dar conta de que estavam vivendo de forma louca, uma forma acelerada demais, digamos assim, sem pensar em momento algum. E aí tivemos que parar. E foi um impacto enorme na vida de todos nós. Ficar isolado socialmente, ficar distante de todos, não ter contato com a família, não ter contato com tudo, realmente nos começou a levar a pensar até mesmo se o que precisávamos poderia ser dispensado. Cheguei a ouvir de algumas pessoas, descobri que eu vivo com bem menos. Curioso, né? Então, talvez seja isso, estamos buscando demais e de forma excessiva. Talvez seja interessante mudar a lente, a forma pelo qual enxergamos a vida. Como é que estamos vendo a vida? Quais são os nossos objetivos? Qual é o nosso verdadeiro projeto de vida? O que estamos buscando construir? É o que está para fora de nós ou para dentro de nós? É uma coisa que precisamos também começar a observar de melhor maneira. Então, que tal ver a vida não como um problema, mas sim como um desafio? E os amigos que trabalham com RH, com recursos humanos, gostam muito dessa palavra. Não, vamos encarar um novo desafio, estamos numa nova jornada, num novo desafio, temos um novo projeto pela frente, mas é isso. Na verdade, a vida não deve ser um problema. E as dificuldades que surgem no nosso percurso, da nossa vida, devemos encará-las como desafio, e desafios que precisam ser vencidos. Não estou dizendo com isso que eles serão fáceis de serem vencidos, mas eles precisam de um empreendimento de esforço de cada um de nós. As coisas que ocorrem em nossa vida muitas vezes vêm para nos auxiliar e auxiliar o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então a gente sabe que Deus, na sua misericórdia, como a gente viu lá no início, na página de Emmanuel, a árvore recebe a poda, fica fraquinha, fica feiosa, mas daqui a pouco se robustece, fica linda, dá frutos. Nós também, assemelhadamente, podemos dizer que estamos no mesmo caminho. Então, às vezes, a dificuldade vem como aquela poda, aquela dificuldade que vai nos tolher de algumas coisas que não estamos conduzindo de forma adequada. E aí precisamos fazer uma revisão disso. Baseado nessa ideia, eu não sei se alguns conhecem, mas é uma historinha que andou circulando pela internet há algum tempo, da cenoura do ovo do café. Deixa eu beber aqui uma água para molhar a palavra. Então, certa vez, uma jovem, vivendo um momento de grande amargura, foi procurar a sua avó, e a sua avó estava lá na cozinha, preparando os alimentos, e ela, se lamuriando, contou a sua triste saga, a sua dificuldade pela qual passava, e a avó ouviu, e foi ouvindo. E aí, enquanto a avó, de repente, foi ouvindo aquilo tudo, a avó pegou 3 recipientes diferentes, de formato parecidos, iguais, encheu de água, e a menina olhando, e a avó não respondendo nada, e ela questionando tudo.
A avó foi lá, pegou uma cenoura, lavou a cenoura, botou as 3 águas, né, os 3 recipientes com água para ferver, lavou o ovo, né, deixou ele limpinho, preparou o pó de café, deixou à mão, e aí, quando a água estava iniciando o seu processo de fervura, colocou a cenoura num recipiente, colocou o ovo no outro e colocou, quando o outro foi alcançando a fervura, o pó de café. A menina não entendeu nada, começou a questionar da avó, mas afinal de contas, o que você está querendo me dizer? Eu estou aqui contando da minha história e você está cozinhando uma cenoura, fervendo um ovo e preparando água de café? Aí a avó, muito tranquila, com a sua sabedoria, com a sua calma, encerrado aquele período, vai, retira a cenoura do pote, coloca sobre uma bancada, pega o ovo, coloca também e faz aquele coa o café para tirar o pó. E aí pergunta a menina, observe a cenoura. Como é uma cenoura? Ah, a cenoura é dura, vovó. Mas olha só como é que ela ficou agora. Aí ela olhou, tá macia, lógico, ela foi cozida. E o ovo? Aí a menina, descasque o ovo. A menina vai, descasca o ovo, e aí o ovo está endurecido por dentro. Mas isso é natural, se você cozinhou o ovo, ele endureceu. E o café? Observe. Aí, coloque açúcar, saboreie, sinta o cheiro dele, o odor, o paladar. Mas, vovó, o que você está querendo me dizer? Minha querida filha, veja bem, minha querida neta, né? Veja bem, colocamos 3 recipientes e colocamos 3 elementos diferentes na mesma condição de dor, de intensidade, de dificuldade que era a água fervente. Cada um deles reagiu de uma maneira diferente. A cenoura, que era dura, ficou amolecida. O ovo, que era mole por dentro, ficou duro. E o café, tá, vovó, e aí? Assim são as pessoas, minha querida. Muitas pessoas, diante da dificuldade, diante da dor, diante dos sofrimentos que se estabelecem, amolecem como a cenoura. Algumas, como o ovo, que eram macias, que eram líquidas por dentro, endurecem, se enrijecem. Outras, diante da dificuldade que se apresenta, exalam o seu odor e o seu paladar. A gente vê que é uma historinha simples, mas que realmente nos leva a pensar sobre essa questão, como cada um de nós processa a dor pela qual passa e, efetivamente, o sofrimento pelo qual vivenciar. Afinal de contas, somos cenoura, ovo ou café? Cada um para pensar a respeito da sua caminhada e das fervuras pelas quais já passou. Afinal, a felicidade não é deste mundo? É possível ser feliz de alguma forma? E aí eu trago aqui a sugestão de alguns livros muito interessantes que falam sobre essa temática, que é Um Jeito de Ser Feliz, de Richard Simonetti, Sem Medo de Ser Feliz, de José Carlos de Luca, e Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Então, cada um deles tem uma maneira muito tranquila, né? O Richard Simonetti traz de uma forma muito, muito brincalhona, muito engraçada, alguns casos. José Carlos Luca também tem uma linguagem muito agradável, assim, muito tranquila, muito simples. Usamos esse livro por algum tempo no nosso Evangelho do Lar, porque as mensagens são belíssimas. Esse livro tem mensagens muito legais. E, da mesma forma, Richard Simonetti também nos traz. E Joana de Ângeles, seguindo a sua linha mais, né? Daí, aí, esse é um dos livros da série psicológica da Joana, dos 17 livros, se eu não estou enganado, ela nos traz orientações um pouco mais rigorosas. Eu não sei se vocês viram o filme do Divaldo, e cada vez que eu vejo o filme do Divaldo eu choro a beça, olha, né? A gente vai ficando velho e vai ficando chorão. E aí eu choro porque é muito bonito, mas é muito bela os diálogos que se estabelecem, como a Joana, ela é rígida. Ela não é cruel, ela não é dura, mas ela é aquela pessoa que traz orientação sobre as coisas que o Divaldo deveria fazer para que ele alcançasse o seu sucesso mediúnico. Da Joana, então, vamos trazer um trechinho aqui do capítulo 6, que nos fala de reclamações indevidas. As leis cósmicas, que refletem a sabedoria divina, e, nos casos, as leis divinas estão aí. A gente tem também aqui a questão que ela fala que, não raro, a gente vai ser surpreendido por alguns problemas relativos ao trabalho e à luta de cada um de nós mesmos. E ela segue. Se doa ao desalento,
desarmoniza-se e enlouquece. A conduta recomendada é a que se deriva da vigilância, que se mantém atenta aos primeiros sinais de desajuste, logo restabelecendo o ritmo da ação. Então, alguém se joga no desalento, alguém vai para a mágoa total e alguém se lança na violência. Mas a conduta recomendada é a da vigilância, para que a gente não se desajuste, não se desarmonize. E ela segue. Indispensável, portanto, permanecer em sintonia com o pensamento universal que vibra em toda parte, preservando a confiança em Deus e aprendendo com o tempo as preciosas lições do equilíbrio. O concurso da oração, da meditação e as disciplinas morais completam o quadro terapêutico para a preservação da saúde espiritual. Ou seja, é indispensável que a gente se sintonize com o alto, com o pensamento universal. E aí a gente vai tocar num aspecto que é importante, que é a fé. É aquela palavra pequenininha, que a gente acredita que tem, mas nos momentos de prova é que a gente realmente verifica se tem. É nesse momento que a gente vai provar, que a gente vai mostrar que a gente realmente acredita que não estamos desamparados. E através da oração. Aí, mais uma vez, lembrando lá, precisamos orar se Deus sabe de todas as nossas dificuldades? Claro que sim, porque quando nós oramos, nós abrimos os nossos canais para que venha a orientação da melhor forma possível. Então, voltando à situação atual, muitas vezes esquecemos da oração e da meditação, de pensar sobre os rumos da nossa vida e sobre as condições morais pelas quais vivemos. A gente precisa realmente buscar esse caminho, que é a orientação que Joana de Ângeles nos dá. Aqui ela terminou, então, a sua mensagem de forma muito interessante, falando sobre isso. Trouxe uns pequenos textos, porque o capítulo é um pouco maior, mas eu recomendo que busquem esses 3 livros, como eu sugeri aqui. Um Jeito de Ser Feliz, Sem Medo de Ser Feliz e Desperte, Seja Feliz. Cada um com seu grau de dificuldade, cada um trazendo orientações que nos são extremamente valiosas. Nós precisamos meditar sobre essas coisas. E aí voltamos mais uma vez lá ao François Nicolas Madeleine, com dois trechos finais que eu acho assim, muito importantes, que a gente não pode deixar abandonado, que é uma mensagem talvez maior também, mas ela ficou assim. Então ele fala: todavia não deduzais das minhas palavras, de que a felicidade não é deste mundo, que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. É essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. E é verdade, se a gente olhar a história do nosso planeta, a gente já veio de uma situação muito mais primitiva. Primitiva na questão do conforto material, da questão tecnológica, até mesmo dos relacionamentos humanos. Ainda arrastamos muito preconceito, ainda arrastamos muitos conceitos ruins com relação à violência, com relação a machismo, com relação a, sei lá, tantas outras coisas que a próprias dores que as mulheres sofrem, né, e passam pelas, né, das coisas que ainda existem sociedades que ainda a mulher é muito perseguida ou pouco valorizada. Mas a gente vê que mesmo assim a gente está avançando. E não está destinado a ser uma penitenciária, não. Esse planeta, em algum momento, e possivelmente estamos a caminho, ficarão espíritos que são aqueles que realmente possam dar um novo formato, nova forma de viver. E ele conclui aqui a mensagem: assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa evolução vos anime, que cada um de vós se despojem do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus queridos, meus muito queridos filhos. Que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. E aí, queridos amigos, queridos irmãos, companheiros de ideal espírita, essas são as reflexões que gostaríamos de trazer
reflexões que não são novas, eu acho que não passa por uma questão de novidade, mas uma questão de repetição. E a repetição é uma forma de aprendizado para cada um de nós. É um exercício, é por isso que reencarnamos inúmeras vezes. A cada nova existência, repetimos coisas do passado, coisas que foram boas. Passamos por dificuldades para lembrarmos de que não devemos repetir coisas que foram ruins, que foram mal executadas, para que possamos crescer. Somos espíritos eternos, fadados à felicidade. Isso é mais do que certo. O nosso destino é o da felicidade plena. Seremos um dia espíritos perfeitos, puros. Difícil de acreditar que o Luiz Arthur um dia vai chegar ao espírito crístico, mas eu persevero nessa intenção. Então, que todos nós possamos estar unidos em corações, em pensamentos, nesses momentos de dificuldade pelos quais passamos, de tanta dor e, consequentemente, de tanto sofrimento, de tantos corações que passam pela perda de entes queridos, pelas doenças enormes, pelas dificuldades materiais, pela pobreza e pela miséria, pelas lutas que ainda existem. E rogamos ao Senhor, ao nosso Mestre querido Jesus, e a Deus, ao nosso Pai, que nos acalente sempre o coração, que possamos estar sempre em contato com eles, através de tantos e tantos companheiros que nos trazem o seu alento, nosso carinho. Espíritos amigos que nos envolvem, que nos fortalecem, que nos amparam, que durante o nosso sono nos levam para orientações, para estudos, para conversações. Espíritos amigos que já foram ligados à nossa família e que nos colocam literalmente no colo, para que possamos renovar as nossas forças. Não esmoreçamos, sigamos em frente. Não tenhamos dúvida, não existe ninguém desamparado nesse universo. Muita paz a todos. Um grande abraço fraternal a todos os amigos queridos. Muita paz.